Olá, você que me assiste, graça e paz. Vamos dar continuidade à leitura continuada da Escritura Sagrada. E para hoje... não, pera aí, vamos lá. Errei. Olá, você que me assiste, graça e paz. Meu nome é José Henrique. E hoje a gente vai dar continuidade à leitura continuada da Escritura Sagrada. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 9, que diz o seguinte: Abençoou Deus a Noé e aos seus filhos, e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra, e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco. Assim, as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e dele se povoou toda a terra. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça a Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Amém. Esses são os 29 versículos que compõem Gênesis capítulo de número 9. E nele nós vemos Deus reafirmando a sua aliança, o seu pacto com toda aquela nova criação.
Deus ele novamente abençoa Noé, abençoa toda a humanidade, dando ali Noé o direito de desfrutar de toda a criação que Deus ali tinha providenciado para o próprio Noé, com uma condição: o sangue não poderia ser ingerido, porque o sangue é algo que transmite vida. E justamente por ser Deus o doador da vida, homem nenhum poderia consumir nada com sangue. E disso provém uma outra ordem do Senhor. É que os homens não poderiam se matar, não poderiam derramar sangue, justamente porque o sangue é aquele que transmite ou comunica, a vida. Então, somente Deus tem poder sobre a vida do homem. Ele não poderia tirar a vida do próximo, até porque ele foi feito segundo a imagem, conforme a semelhança de Deus. Então, ferir um outro homem, assassinar um outro homem, seria também ferir a imagem de Deus no homem, seria ofender ao próprio Criador da humanidade. Não é à toa que em Êxodo, capítulo de número 20, nós vemos que Deus ele ordena, em um dos 10 mandamentos, o não matarás, não assassinar o próximo, justamente porque Deus é quem é Senhor sobre toda a vida. E Deus estabeleceu, entre a criação, principalmente o homem na criação, e ele mesmo, a aliança, o pacto. E como sinal dessa aliança, como sinal desse pacto, Deus ele colocou um arco sobre a humanidade, digamos assim. Não é à toa que quando chove, a primeira coisa que nós notamos é o arco-íris. Ou seja, o sinal entre Deus e o homem, de que Deus não mais destruiria a humanidade com água. Então, nós vemos que Deus estabelece entre si e a humanidade um sinal, para que toda vez que ele fosse manifestado, primeiro, Deus tomasse a atitude de lembrar que não mais esmagaria o homem com água, mas também do homem olhar e se sentir seguro, porque Deus não mais o castigaria com o dilúvio, e assim o homem seria preservado pela graça de Deus. Mas ainda assim nós vemos que o homem não consegue ser fiel ao pacto entre Deus e a humanidade. Nós já vemos a partir do versículo de número 20 uma ofensa grandiosa. Primeiro, a embriaguez de Noé, ao se colocar assim despido e embriagado dentro de sua própria tenda. E depois a ofensa do seu próprio filho, Cã, ao trazê-lo para fora e envergonhá-lo diante de seus filhos. Nós vemos, diante disso, que os seus outros filhos, Sem e Jafé, encobrem a nudez do pai e o preservam. Quando Noé acorda e percebe a gravidade de toda aquela situação, ele proclama uma maldição sobre Canaã, sobre Cã, através de seu filho Canaã. No versículo 25, Noé diz, maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Mas aqueles filhos que foram fiéis ao pacto, foram fiéis à aliança e preservaram a nudez de seu pai, preservaram toda a lei moral de Deus que estava de forma resumida em seus corações, a estes restou uma bênção, a bênção de serem feitos do próprio Deus, propriedade do próprio Deus. Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, ou seja, Sem foi feito agora propriedade do Senhor Deus. E assim também Jafé, a qual habitaria nas tendas de Sem. Ora, o que a gente vê aqui é que há aqueles que permanecem perseverantes na aliança entre Deus e a humanidade. A estes reservado está a bênção do Senhor. Mas aqueles que se colocam como infiéis, amantes dos prazeres e das práticas horríveis que este mundo oferece, mundo esse que é reflexo do pecado existente em nosso coração, ou seja, todos aqueles que amam o pecado têm reservado para si a maldição do Senhor. Mas nós já viemos vendo
diante dessas leituras da Escritura, que inúmeras vezes a Escritura nos oferece sombras de algo que é realizado perfeitamente em Jesus Cristo no Novo Testamento. E isso nós também vemos nessa passagem. Nós vemos que Sem é chamado para habitar, Jafé, na verdade, é chamado para habitar dentro das tendas de Sem. E, de certa forma, assim também é conosco. Nós não merecíamos a salvação do Senhor. Na verdade, nós merecíamos ser amaldiçoados juntos com Canaã, que somos, desde o nosso nascimento, amantes dos prazeres deste mundo. Mas Deus resolveu habitar entre um povo. Ele escolheu um povo para que esse povo fosse evangelizador das nações. Esse povo era o povo judeu. Mas a salvação não estava circunscrita, limitada a este povo. Este povo, que era um povo pequeno e desprezado, foi só o instrumento de Deus para espalhar o evangelho pelo mundo. A estes que primeiro receberam a lei e o evangelho do Senhor, que não são contraditórias, a estes foi dado a promessa de bênção. Mas também a Jafé, que de certa forma é uma imagem, é um tipo, uma sombra daqueles gentios que não faziam parte desse povo escolhido. Foi chamado também a ele, a habitar dentro das tendas de Sem. Do mesmo jeito conosco. Nós não somos judeus e não precisamos nos preocupar se realmente fazemos parte da linhagem de Israel. Mas Deus em Jesus Cristo nos chamou para habitar debaixo dessa tenda, onde também os judeus foram chamados para habitar. Isso não quer dizer que o povo judeu é mais especial, porque a bênção veio de Deus. A tenda, o tabernáculo, essa habitação de Deus com o homem veio de uma origem vertical e não horizontal. Deus do seu alto céu é que veio habitar com o homem, oferecer a ele abrigo contra a sua própria maldição. Ou seja, nós também vemos em Jafé habitando dentro da tenda de Sem, um chamado de Deus a todos os seus eleitos a habitarem debaixo da sua promessa de salvação, a habitarem dentro deste pacto entre Deus e o homem, de que não mais haveria destruição para todos aqueles que perseverarem na fé. Muito pelo contrário, haverá habitação e comunhão eterna entre Deus e o homem. Por isso, precisamos conhecer e prosseguir conhecer o Senhor, porque muitas são as bênçãos que Ele promete através de Sua palavra, através de Sua aliança conosco. Que Deus possa, assim, cada dia mais converter o nosso coração à Sua palavra. Considere compartilhar, curtir, se inscrever no canal. Que Deus te abençoe.